Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade a Romanos capítulo 12, hoje a partir do versículo 9. Mas queria lembrar que a base desse capítulo está em conhecermos a vontade de Deus e praticarmos a vontade de Deus. Talvez a chave desse capítulo está nesse versículo 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e vontade de Deus. De alguma forma, a nossa tendência é achar que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, desse capítulo 12, versículo 2, é algo muito abstrato, muito misterioso, muito difícil. E isso é um extremo, porque Deus ele se importa com as coisas simples e pequenas e práticas. Se você lê o Pentateuco, se você lê o livro de Levítico, por exemplo, você vai encontrar minúcias, detalhes, Deus preocupado com árvores, com animais, com pássaros, com minúcias, com muitos detalhes, inclusive sobre sacrifícios. Então nós encontramos Deus se ocupando de mínimas coisas. E a vontade de Deus, ela não é uma vontade, vamos dizer, desumanizada, né? Como se nós fôssemos querubins e serafins. Não, nós somos seres humanos. E Ele se importa com as pequenas coisas. Mas, ao mesmo tempo, Paulo vem nos mostrando que nós somos chamados em um corpo. A par de Deus que excede todo entendimento, disse Paulo aos Colossenses, seja árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um corpo. Muitas das vezes não temos a paz, ou não discernimos a vontade de Deus, porque nós queremos a vontade de Deus, queremos a direção de Deus, porém num contexto individual. E isso é um problema muito sério, porque Deus nos batizou pelo Espírito Santo num corpo, que é o corpo de Cristo, para Ele ser cabeça. Então Ele nos dirige as nossas vidas, mas no contexto também do corpo de Cristo. Não é uma vontade individual, é uma vontade coletiva, tendo Cristo como propósito final. A glória de Deus por meio de Cristo Jesus. Mesmo que Ele dirija você e a mim em contextos individuais, em algumas esferas de nossa vida, mas ela não está desconectada do todo. Ela não está desconectada da oração de Jesus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas ele diz, venha a nós, não a mim e não a você. Até mesmo o pão não é o teu pão e o meu pão. É o pão nosso de cada dia. E infelizmente nós somos muito afetados pelo espírito do mundo, que Paulo está falando para a gente não tomar forma do mundo, e o espírito do mundo ele é totalmente egoísta, individualista. Nós somos batizados nas águas como indivíduos individualistas, mas ali expressamos que fomos sepultados com Cristo porque morremos com Cristo, e saímos das águas como indivíduos, porém membros do corpo de Cristo. Aquela busca individualista, egoísta, centrado no eu, ela foi cravada na cruz. Então nós devemos compreender a vontade de Deus sempre em Cristo e sempre no contexto do corpo de Cristo. Você pode, por exemplo, receber uma proposta muito boa de trabalho e você considerar individualmente se você deve ir ou não. Mas quando você pensa como um membro do corpo, você vai considerar a vontade de Deus no contexto do todo. Você serve naquela localidade? O Senhor te plantou um encargo coletivo com irmãos, te vinculou e te abençoou, porque também você exerce uma responsabilidade. Então você começa a ver que
Você não pode andar ou viver como um pé ou um membro do corpo que anda sozinho. Não, ele sempre se move no contexto do corpo. E isso é muito importante, porque mesmo o nosso trabalho, as nossas decisões, no final você vai encontrar que Paulo está direcionando todas as coisas para essa vida corporativa. De maneira que a grande necessidade agora desse capítulo já não é exatamente a doutrina, mas é a obediência. É estranho, mas a necessidade do nosso tempo não é tanto de conhecimento. As bibliotecas estão abarrotadas de literatura. O YouTube tem milhares e milhares ou milhões de mensagens maravilhosas. Temos conferência em muitos lugares. Mas você pode perceber que a grande necessidade do povo de Deus hoje chama-se obediência a Deus. Consagração, arrependimento. As mesmas pessoas que estão inchadas de conhecimento estão despidas de humildade, de santidade e de obediência. Alguns acham que são espirituais porque têm conhecimento, mas o termômetro que prova a espiritualidade de alguém não é o conhecimento, é a obediência. Se não somos obedientes, todo o nosso conhecimento, ele nos afasta para mais longe da presença de Deus, porque se torna um inchaço. Então é possível você ter a doutrina correta, você compreender os mistérios de Romanos 9, 10 e 11 sobre Israel e a igreja e o aspecto da escatologia no tempo do fim, e ao mesmo tempo você não conseguir praticar as coisas simples que Paulo vem discorrendo agora do verso 3 em diante, sobre a questão do serviço e da vontade de Deus no contexto do corpo. E nós precisamos considerar essas coisas. Precisamos também lembrar o seguinte: nem Jesus, nem Paulo, nem os demais apóstolos, eles estavam focados em grandes eruditos. Eles estavam pregando para o povo. E entre o povo, como disse Paulo, vede que não são muitos sábios que são chamados, nem os nobres desse mundo. Deus chamou coisas fracas, Deus chamou pessoas simples como nós. Por que estou falando isso? Porque quando você encontra as palavras de Paulo e de Jesus, você vai ver um esforço em descer às partes mais baixas para falar o coração dos homens e mulheres, inclusive crianças, mais simples. Então parece ser um equívoco quando pessoas estão preocupadas em sermões, em pregações tão lapidados e enriquecidos com jargões e palavras às vezes difíceis, retóricas e uma homilia, como dizem os teólogos, né? Os teólogos, digo, uma preparação de um sermão muito bem elaborado, mas que ninguém consegue entender. Como é bom encontrar, por exemplo, um John Wesley. John Wesley preparava o seu sermão e falava para a sua empregada, uma pessoa do campo simples. Se ela não pudesse entender, ele refazia. Porque se uma pessoa simples não pode entender, então ninguém entendeu. Ninguém vai entender. E essa era a preocupação dele. Não adianta os grandes entenderem e não obedecerem. A vontade do Senhor é que todos nós possamos ser banhados, lavados pela palavra do Senhor. A palavra diz para a gente receber a palavra de Deus enxertada com mansidão, que é poderosa para salvar as nossas almas. No passado, ainda que hoje também se pratica isso no campo, mas era mais comum as pessoas antigamente, uma geração talvez de 30 anos para trás ou 20 anos para trás, quando se cortava uma parte de uma planta, uma árvorezinha que está crescendo, e se enxertava uma outra nela, aquela que foi enxertada passava a adquirir a natureza da que tinha raiz. E agora se fundiam e tinha um fruto nobre entre eles. Quando a palavra está dizendo para a gente receber a palavra de Deus enxertada com mansidão, significa que Deus agora vai transmitir e enxertar sua natureza em nós. Olha que maravilha! Nós não podemos obedecer a palavra de Deus. Nós não amamos a Deus como deveria. Nós não amamos a santidade, porque a nossa natureza é caída. Mas uma vez que nascemos de novo e nos expomos à palavra de Deus e ela vai sendo trabalhada em nós,
essa natureza de Deus vai sendo trabalhada em nós, e essa natureza é uma natureza de amor, de santidade, de consagração. E por isso tantos hoje estão tão fracos, porque estão distantes do ambiente da exposição da palavra. Se você não se alimenta da palavra, como pode esperar que ela fará a sua obra de salvação em nossas almas, em sua alma? Então é muito importante. Esse capítulo agora em diante, Paulo está falando do aspecto da obediência, da praticidade, de tudo aquilo que nós já aprendemos. Do capítulo 1 até o capítulo 11. Agora chegou a hora de, uma vez que estamos sendo constituídos pelo Evangelho, esse Evangelho, ele brota vida em nossas vidas, não importa em que contexto nós venhamos a viver. Esteja você na classe mais nobre da realeza, ou de pessoas abastadas, cultas, intelectuais, ou nas classes mais simples, inclusive em uma favela. O Evangelho tem o poder de frutificar aonde ele chega, desde que a pessoa tenha nascido de novo. Às vezes encontramos imagens, fotografias de pessoas que tomaram uma foto maravilhosa de flores no deserto, flores nas pedras, inclusive plantas em lugares frios com gelo. Como sobreviveram? Tem vida. Aonde tem vida, ela vai frutificar. Quando eu era garotinho, eu ouvi os mais velhos falando do chá de quebra-pedra. Eu achava estranho, que era uma plantinha pequenininha, não sei se vocês já viram. E a gente ia buscar essa planta, ela estava no meio das pedras, e as pedras rachadas e quebradas, e aquelas plantas cresciam ali. Se fazia o chá para a pessoa que tem pedra no rim, então aquela plantinha tinha o poder, com seu chá, de expelir essas pedras. Mas eu ficava intrigado, como é que uma plantinha tão pequenininha pode quebrar pedra? E é estranho isso. Mas faça isso uma aplicação ao Evangelho. Não importa quanto petrificado, endurecido seja o nosso coração, quão pesado seja a fúria de Satanás, quão tenaz seja o pecado, quão terrível e esmagador seja a morte, seja a doença, seja qualquer que seja a nossa debilidade, o Evangelho é como essa plantinha, é uma semente pequena, como a semente de mostarda, mas ela vai crescendo e quebra essas pedras da dificuldade e a glória de Deus se manifesta na frutificação. Mas para isso precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Então agora Paulo está dizendo, não tome a forma desse mundo, mas sejam transformados, à medida que a mente de vocês estão sendo transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Nós somos o que pensamos. Nós somos o que acreditamos. Por isso que precisamos da palavra, porque a palavra vem transformar a nossa visão de tudo. E à medida que essa palavra vai nos lavando e nos transformando, Deus vai nos moldando do padrão desse mundo e tomando a forma de Cristo. E agora Ele quer que nós venhamos ser transformados pela renovação da nossa mente, e então possamos compreender e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maravilha, né? A vontade de Deus, em primeiro lugar, ela é boa. Ela é boa. A vontade de Deus, ela é agradável, e a vontade de Deus, ela é perfeita. Nós devemos considerar algo muito sério sobre isso. Por mais que uma pessoa congregue, por mais que a pessoa já esteja seguindo a Assembleia há muitos anos, se ela não deseja a vontade de Deus, isso é um sintoma negativo. Será que de fato nasceu de novo? Um filho de Deus anela conhecer a vontade de Deus. Um filho de Deus tem crise quando ele não tem convicção da direção de Deus para a vida dele. Um filho de Deus ora pela vontade de Deus
nas decisões que ele tem que tomar. O Filho de Deus é aquele que obedeceu a palavra quando Jesus disse: se alguém quer vir após mim, em primeiro lugar, o que ele tem que fazer? Negue-se a si mesmo, ou seja, a sua vontade. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando você encontra Paulo agora nesse capítulo, você vai encontrar Paulo pregando obediência, Paulo pregando consagração, Paulo pregando entrega, Paulo pregando que a nossa opinião, ela tem que ser submergida, cravada na cruz, para que somente a vontade de Deus possa nos governar. Não devemos temer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então agora chegando no 9, aquele que pergunta: Senhor, qual é a vontade do Senhor para mim? O Senhor, usando Paulo pelo Espírito Santo, diz: o amor seja sem hipocrisia. A vontade de Deus é que você não seja um hipócrita, nem eu. A vontade de Deus é que o amor seja o fundamento de toda a nossa jornada. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência. E você lembra das demais características do amor em Coríntios 13. Irmãos, se não tiver amor, todas as nossas atitudes serão como as atitudes de um fariseu. A mola mestre que deve impulsionar as nossas decisões e o nosso serviço deve ser o amor de Deus. Deus é amor. Mas infelizmente o Senhor disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Uma vez que o amor esfria, nós nos tornamos atores. Essa palavra hipocrisia, ela vem exatamente disso. De hipócrita. E hipócrita eram os artistas, os atores da época da Grécia Antiga, que iam para os seus teatros e eles representavam um papel daquilo que eles não eram. Não tem problema em alguém ser um ator. O problema é aquilo ali se tornar a vida dele. Dele ser uma coisa, melhor, expressar uma coisa que de fato ele não é. O amor tem que ser sincero. Uma outra versão diz assim: com sinceridade. Os mercadores na época de Paulo, que vendiam jarros e vasos, aqueles vasos caros, quando eles eram trincados, então eles colocavam cera nesses vasos e pintavam depois. As pessoas simples que iam comprar, muitas das vezes compravam esses utensílios que eram trincados, mas tinham uma cera. E eles não percebiam que esses vasos não tinham valor. Porque uma vez que se coloca na luz do sol, a cera derrete e vai apresentar a rachadura. Os mais experientes pegavam esses vasos, colocavam na luz do sol para examinar. E segundo a luz, pelo poder que há no sol, na luz do sol, refletia e manifestava a rachadura que a cera estava iludindo o homem simples, a mulher simples. Então, quando Paulo diz o amor seja com sinceridade, em outras palavras, sem cera. Nossa comunhão, nosso serviço, sem cera. A cera da hipocrisia. Esse é o primeiro ponto, irmãos, que Paulo está dizendo sobre a obediência. E a nossa obediência tem que ser manifestada em viver sob o sol da justiça e a luz da palavra de Deus. Quando João diz, essa é a mensagem que da parte dele nós ouvimos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, ou seja, uma vida escondida que não se coloca sobre a luz da verdade, para não manifestar a nossa rachadura de comunhão trincada pelo pecado, comunhão com Deus trincada pelo pecado. Nós andamos numa vida obscura, nós estamos mentindo e não há verdade de Deus em nós. 1 João 1,5 em diante.
Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, o que teremos? Temos comunhão uns sem cera, sem hipocrisia, porque estamos andando na luz. E mesmo que às vezes trincarmos uns com os outros, como Jeremias ilustrou o tratamento de Deus, como aquele oleiro que pega o vaso e quebra e faz de novo, o Senhor nos refaz quando há arrependimento, confissão de pecado e nos colocamos sob o sangue em oração. Mas não podemos viver uma vida escondida. Então não importa se você compreende muito bem a trindade, a soberania de Deus, a degradação moral do homem, a cosmovisão bíblica, a revelação universal de Deus, a revelação especial de Deus. Não importa se você sabe muito bem a questão do Velho Testamento, não importa se você conheça bem os mistérios de Deus no capítulo 9, 10 e 11. Você vive uma vida escondida, trincada, encerada, você é um hipócrita, um fariseu. E não é isso que o Senhor espera para nós. Não é isso que Ele espera para mim. Então Ele diz, o amor seja sem cera, sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Não seja conivente com o mal. Apegue-se ao bem. Falava esses dias para alguns jovens. Às vezes uma pessoa está desempregada, dá currículo, estuda e tem dificuldade de arrumar um emprego. Eu sei que o país passa por crise, mas tem uma coisa que você tem que considerar. Qual a imagem que você transmite com seu comportamento, com seu estilo de vida, com as suas atitudes? Você fala que é uma coisa, mas alguém abre lá suas redes sociais. Você não está fazendo atrocidades ou cometendo alguns pecados escandalosos. Você não curte alguma ideologia descaradamente. Mas você é companheiro de pessoas. Você comenta coisas. Você segue alguns canais. Você segue algumas coisas. Você é amigo de pessoas. Tem gente que são amigos de pessoas que estão expressando nudismo. Estão expressando barbaridade, estão expressando ideologia, estão expressando coisas terríveis. Vai ser muito difícil você encontrar um empresário hoje que vai contratar alguém que ele não vai examinar o perfil da pessoa. E querendo ou não, a sua confissão é uma, mas o seu estilo de vida, e às vezes camuflado, é outro. E nós devemos ter cuidado com isso. Como que você pode falar que conhece as coisas de Deus e ao mesmo tempo você é conivente com o mal? Muito estranho, mas uma estatística tem mostrado que o índice de divórcio entre cristãos está similar ao mundo. O índice de jovens que estão mantendo relação sexual antes do casamento está se chegando próximo às pesquisas e estatísticas da sociedade que não conhece a Deus. E as pessoas acham isso normal. Poderíamos mencionar muitas coisas. Como corrupção, por exemplo. Muitas vezes nós não concordamos com o grande índice de corrupção dos governos, ou governantes, mas nós praticamos corrupção em pequenas escalas e em mínimas coisas. Queremos tomar vantagem em múltiplas coisas, em mínimas coisas. Paulo está dizendo, odeiem o mal. Apeguem-se ao bem. Odeiem ao mal. Apegue-se ao bem. E esse mal, ele é o mal inclusive com a criação. Lá na lei, fala assim, olha, se você vê o boi do seu companheiro, do seu vizinho, ou de mesmo que você não sabe, ele está solto, vai lá e cuida dele. Não furte nada. Se você estiver andando no mato sem encontrar um ninho de um passarinho, você pode até pegar os filhotes, mas não faça mal para a mãe.
Deixa ela lá quietinha porque Deus cuida dela para ela continuar reproduzindo. Tem gente que pratica o mal com animal. Às vezes você pisa num bichinho pequenininho que não está te fazendo mal. Eu não estou falando de uma barata. Estou falando, às vezes, de uma lagartixazinha pequenininha, um besorrinho. A gente expressa, às vezes, uma revolta contra Deus sem perceber, quando a gente pratica o mal em pequenas coisas. Quando você despreza uma pessoa, despreza uma criança, ou concorda com a injustiça. Mesmo que faça um bullying com uma criança ou com uma outra pessoa. São diversas formas que nós somos tentados a ser conivente com o mal. E o Espírito Santo fala, usando Paulo, odeiem o mal, porque o mal é uma expressão de Satanás. Apeguem-se às coisas boas e a praticar o bem. Ame uns aos outros com amor fraternal, com amor, aquele amor ágape, aquele amor de fraternidade, amor entre irmãos. O amor que deve governar o nosso coração. Quanto à honra, dê sempre preferência uns aos outros. Honre uns aos outros. Para minha vergonha, eu vou contar algo. Uma vez eu estava com o irmão Dino cuidando dele, porque ele não estava bem de saúde. E eu estava levando ele ao médico, estacionei o carro e saí com ele. E eu estava andando, normalmente eu ando um pouco rápido. O irmão Dino estava com problema de coração na época. E eu, preocupado com o horário, em chegar na hora certa, eu me preocupei mais com o horário do que com o paciente, com o meu amigo. O irmão Dino falou para mim com muita sabedoria: irmão, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho tanto. Ele falou, eu tenho tanto. Quando você chegar na minha idade, talvez você vá andar um pouco mais devagar. Então, foi mais ou menos isso que ele falou para mim. Ou ande um pouco mais devagar. Quando nós somos jovens, nós não nos preocupamos com os mais velhos. Com a fadiga, com o cansaço. O Zé João, sempre que estava conosco, já era um ancião. E você sabe, né? Quando a gente está junto, se deixar, ninguém quer dormir, quer ficar ali conversando e tal. O Zé João sempre foi um homem muito objetivo, né? E às vezes ele fala, irmãos, vocês têm mais alguma coisa séria que precisa de mim para tratar? A gente até engolia, né? Nem conseguia falar mais. Entendeu? Falei, então vocês me dão licença que eu preciso dormir. Onde é o lugar que eu vou descansar? Ele era um homem que levantava de madrugada para a oração. Podia ter certeza que lá pelas 4, 4:30, às vezes 5, aquele homem estava de joelho. E a gente não percebia. A gente às vezes ia até mais tarde. E às vezes conversando coisas. Mas nós temos que preferir em honra uns aos outros. Tem que tratar os mais velhos como pai, como mãe. E também honrar as crianças e honrar a todos. Até mesmo na hora do almoço, você vai ver que quando alguém não tem muita discrição, ele é o primeiro a pegar o prato e ir na frente, sem considerar se tem mulher grávida, se tem criança, se tem pessoas mais velhas. O jovem, às vezes, é como um dinossauro, né? Se deixar, ele acho que vai morrer se ele não for um dos primeiros a comer. E nós temos que considerar uns aos outros, não apenas no ministério. Nós precisamos considerar uns aos outros nas coisas simples, de cuidar e amar os nossos irmãos. Inclusive, ele vai dizer que nós temos que nos apegar mais a pessoas mais simples, que a nossa tendência é nos apegar às pessoas, né, que são mais nobres, mais cultas. Quanto ao zelo, verso 11, não sejam preguiçosos. No trabalho do Senhor, na sua responsabilidade, leve isso a sério. Faça o melhor possível. Faça como se fosse o último dia da sua vida, da minha vida. Não deixe as coisas para depois e faça o melhor possível.
Nós muitas das vezes achamos que para servir a Deus são coisas muito altas, né? Mas o Senhor espera que nós sejamos fiéis em coisas mínimas, para que Ele possa nos colocar nas maiores depois. Mas Ele diz, não sejam remissos, não sejam preguiçosos. Pelo contrário, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Quanto ao zelo, infelizmente o Brasil deixa tudo para a última hora, né? Essa é a nossa cultura. Mas o Evangelho vem tratar isso também. Às vezes eu chego no lugar, irmãos, que hora começa a reunião? Eu estou preocupado em chegar na hora um pouquinho antes. Lá pelas 7, 7h30. Eu falei, como assim lá pelas 7 ou 7h30? É 7 ou é 7h30? Não, é assim, na verdade é às 8. Mas se a gente falar que é às 8, o pessoal vai chegar lá pelas 8h30. Então a gente fala lá pelas 7, 7h30. Você imagina isso. E isso é a maneira da gente se vestir com os trapos do velho homem, da irresponsabilidade. Ninguém vai falar que lá na sua empresa você pode chegar lá pelas 7 ou 7h30. Não, é 7, você tem que chegar um pouquinho antes. Que é para você trocar a sua roupa, ou se preparar, e às 7 você começa a trabalhar. Mas por que na empresa, nas coisas que você tem responsabilidade com essa vida, se consegue ser zeloso e nas coisas do Senhor a gente leva de qualquer maneira? Isso mostra a falta de seriedade com o soberano Senhor. Então precisamos ser zeloso e precisamos ser fervoroso de espírito servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança, aquela esperança de Romanos 5:2, a esperança da glória de Deus, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a glorificação pela ressurreição, e Ele vai estabelecer o seu reino milenar, até que haja consumação na Nova Jerusalém. Nós devemos nos alegrar com essa esperança. Não ter esse coração mundano que nos alegramos quando temos dinheiro ou quando as coisas estão indo bem, e se as coisas saem um pouquinho do nosso controle, nós ficamos cabisbaixos e deprimidos, como se fôssemos pessoas desse mundo e não pessoas do céu. Alegre-se nessa esperança da vinda do Senhor. Sejam pacientes na tribulação, como precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque você, quando faz a sua comida, você não desliga o fogo do arroz antes dele ficar pronto. Minha mamãe dizia que quem é apressado come cru e passa mal. Você é paciente para fazer a sua comida. Quando a gente colocava o leite para ferver, tinha que esperar ele ferver e não derramar, para poder matar os germes, as bactérias que porventura estivessem nele. O ouro, quando é passado pelo fogo, ele tem que ser passado e provado pelo fogo para queimar as impurezas. Então, quando nós estamos em tribulação, a nossa oração não deve ser para o Senhor cessar a tribulação ou acelerar o processo dela. Não, mas sim que Ele nos liberte de tudo que Ele quer nos libertar, das impurezas, do orgulho, da vaidade, da desobediência ou de qualquer uma outra coisa, para sermos aprovados. Por isso disse Tiago que bem-aventurado o varão ou a pessoa que sofre a provação. Que depois de ter sido aprovado, ele vai receber uma coroa. Só podemos ser felizes, alegres, na provação ou na tribulação, se formos cheios do Espírito Santo. E entendemos que nós estamos honrando ou devemos honrar a Deus na hora da provação. Não é simplesmente cantando ou levantando a mão. Não é simplesmente quando as coisas estão nos indo bem. Precisamos amar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Sejam pacientes na tribulação, porque a nossa tendência é perder a paciência. Persevere na oração. Parece que nunca oramos tanto quanto estamos em
tribulação. Às vezes Deus permite a tribulação, sabe por quê? Para nos ensinar a orar. Quando as coisas estão indo muito bem, nós temos tempo para tudo, menos para oração. E nós não oramos pouco ou deixamos de orar por falta de tempo. Nós oramos pouco ou deixamos de orar porque não dependemos de Deus ou dependemos pouco. Quando as coisas estão bem, a conta está farta, a saúde está boa, quase sempre nos perdemos na bonança e esquecemos que é pela misericórdia de Deus que nós estamos de pé. Então, duas coisas. Alegre-se na esperança. Na verdade, duas coisas. Sejam pacientes na tribulação. Até que o Senhor volte, haverá tribulação. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E até que o Senhor volte, persevere na oração. Irmãos, vocês já repararam que provavelmente a maior dificuldade que nós encontramos na vida cristã é com a oração, é em perseverar em oração e na leitura da palavra? As pessoas conseguem fazer coisas mirabolantes, mas têm dificuldade de gastar tempo em oração. Você consegue viajar dias quando você acredita numa coisa. Consegue fazer sacrifícios. Consegue fazer coisas tremendas. Mas tem dificuldade de gastar alguns minutos de joelho. Inclusive hoje, raramente encontramos pessoas orando de joelho. Uma vez, um doutor muito conceituado, que eu andei pregando, falando a palavra, um irmão muito querido, e um dia eu cheguei no consultório dele e falou: Gerson, eu preciso te falar algo maravilhoso. Eu falei: puxa, que bom encontrar essa empolgação, né? Ele falou: irmão, o que aconteceu, irmão? Eu estou orando de joelho. Eu falei: puxa, mas que bom. Mas eu fiquei assustado, porque isso deveria ser a normalidade de um filho de Deus. Não apenas de joelho, mas como disse Jeremias, põe a tua boca no pó. Recentemente, conversando com um irmão, filho de um pastor que já dormiu no Senhor, diz que o pai era um homem de muita oração. E ele diz: meu pai, na verdade ele contou para nós aqui, tinha uma prática de oração, mas ele orava de uma maneira assim meio estranha. Ele, além de dobrar o joelho, ele botava a cara no chão. E eu estou ouvindo aquilo e falei: mas a geração que eu vim, todos nós orávamos assim, nós aprendemos a orar assim. Nós usávamos um termo: vamos buscar o Senhor. E não tinha tempo de terminar. Se alguém precisasse sair, saía. Mas a maneira de orar e jejuar era cara no chão, era a oração. Hoje os homens têm os seus joelhos com cabelo, a maioria. Isso é um sinal que não ora de joelho. Irmãos, persevere na oração, ajude a suprir as necessidades dos santos. Alguns entendem isso de maneira diferente, né? Porque lê em outras versões, comunique a necessidade do santo. Aí ele fala: ó, gente, fulano está precisando de ajuda. Não, é interessante você até falar que fulano precisa de ajuda, mas o texto não está falando exatamente isso. O texto está dizendo para nós que quando alguém estiver passando necessidade, nós temos que repartir, compartilhar, suprir as necessidades daquele irmão que está passando necessidade. E isso é obediência e prática do Evangelho. Não adianta você orar pelo seu irmão, pela sua irmã, e não colocar a mão no bolso. Se você sabe que o seu irmão está passando necessidade, você fala: vai na paz, durmam, se esquentem, e você não supriu o alimento e a coberta, como estará em você o amor de Deus? Se alguém vendo o seu irmão passar necessidade, fechar as suas entranhas, disse João, e o primeiro foi Tiago, a citação, fechar seu coração, como estará nele o amor de Deus? Então Paulo está dizendo: ajudem, repartem, pratica a hospitalidade. Oh, irmãos, quanto tempo você não convida alguém para comer na sua casa? Lanchar, tomar um café.
Claro que na época aqui os irmãos eram viajantes, muitos deles, e não tinham hotéis e hospedarias como hoje tem as pensões. Os irmãos recebiam uns aos outros pelas casas, e ainda hoje deve ser assim. Mas já que não temos tanta gente viajando hoje, cuidado, para que depois que o Senhor ouviu a sua oração de te dar a sua casinha, e você imobiliou ela com tanto carinho, está tão bonitinha, ela se torna um bezerro de ouro para você. E você não hospeda ninguém, não recebe ninguém, não compartilha das dádivas que Deus deu para você. Para que você quer tantos pratos, tantos copos, tantas cobertas, tantas louças? Para que você quer? Se às vezes é só você, esposa e um punhadinho de filho. Alguma coisa está acontecendo. Estão entendendo? Hoje nós podemos receber e viver a igreja como família e lembrar que se tinha alguém que gostava de visitar a cozinha das pessoas, comer com eles e compartilhar a palavra, sabe quem era? O nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja é sinônimo de família e de comunhão. Não é uma imposição, mas é uma expressão de amor. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Agora Paulo está citando uma citação das bem-aventuranças em Lucas 6, 28. Paulo está constituído das bem-aventuranças de Mateus, as bem-aventuranças de Lucas, que Jesus mencionou. Abençoe eles, não amaldiçoe. Não fale mal das pessoas, mesmo aqueles que criticam. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Às vezes é mais fácil chorar com os que choram, mas temos dificuldade de se alegrar com os que se alegram. Sabe por quê? Porque temos inveja. Uma pessoa prosperou, uma pessoa está crescendo financeiramente. Ou uma mulher ficou grávida, está orando há tanto tempo, e você não ficou. Você não trocou de carro. Ou as coisas continuam apertadas. Eu só estou falando de coisas naturais, mas imagine falar das coisas espirituais. Nós temos facilidade de chorar, se eu abençoo aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que está com luta, que está... Mas se alegrar com as pessoas, quantas das vezes a gente tem dificuldade? E isso reflete o nosso coração invejoso. É mais fácil a gente dar uma oferta do que receber uma oferta. Porque quando dá, às vezes tem algum mérito. Mas quando recebe, é necessário quebrantamento e humildade. E tem gente que não consegue receber. Irmãos, eu senti no coração de dar isso para... Não, irmão, não precisa. Gente, se você precisar de alguma coisa, me procura. O irmão está precisando, não procura. Orgulho. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. A única forma de termos o meio de pensar de uns para com os outros é se tivermos a mente de Cristo governando os nossos pensamentos. Porque nós mesmos somos cabeçudos. E aqui é pensar segundo a mente de Cristo, como está em Filipenses 2, para termos o mesmo espírito dele. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Ame as pessoas mais simples, mais pobres, mais debilitados. Ele vai falar em Coríntios que os membros que têm mais honra ou são mais nobres não têm tanta necessidade de honra. Mas os membros menos decorosos, os mais simples, nós devemos dar mais honra. Quantas vezes a gente prepara alguma coisa em casa, nós queremos chamar aquelas pessoas que são mais significativas para nós. E às vezes esquecemos de pessoas que são mais simples e mais pobres. É muito fácil isso. Até mesmo quando às vezes estamos num lugar, nossa tendência é procurar pessoas que têm algo para dar para nós. Na questão da cultura, do conhecimento, ou temos afinidade de preferência com o seu trabalho, afinidade de pessoas com a idade parecida, com a idade parecida dos seus filhos, dos seus hobbies, e esquecemos pessoas nos cantos. E sem perceber, nós vamos criando as nossas seitas dentro da igreja, um grupinho aqui, um grupinho ali.
Que Deus nos liberte desse espírito. Procure dar atenção sem discriminação, sem acepção de pessoas. Pelo contrário, cuide das pessoas mais humildes. Sejam solidários com os mais humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nós somos muito bons nisso aqui. De achar que nós sabemos mais do que as pessoas. Sem perceber, nos parecemos mais com pavão do que com ovelha. Lembrando nosso saudoso irmão Dino, ele parafraseando o livro de Cantares, então ele fala assim: você lembra dos olhos olhando entre as tranças? Ah, sim. Falei, não está aparecendo todo o rosto, né? Falei, isso fala que você não tem que exibir tudo. Mesmo que você conheça algo, nunca tente mostrar que você sabe tudo. Mostra metade, mostra um pouco, que se precisar você tem mais. Mas às vezes há uma tendência de querer exibir, e chegou já rapou o tacho, não sai mais nada ali. Isso é a vaidade. Nós temos que ser como um iceberg, né? Você vê só uma pontinha do lado de fora, mas a profundidade, a rocha está submergida. E todas as pessoas que são rasas fazem muito barulho, né? Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Não tente exibir conhecimento. Às vezes eu vejo que alguns dão uma mensagem tão mirabolante, tão inchada de paráfrases, ilustrações, grego, hebraico. E eu, curiosamente, às vezes eu pergunto para um irmãozinho, faz favor, assim, o que você entendeu da mensagem? Eu não entendi. Várias vezes as pessoas falam, eu não sabia, eu não entendi para onde o irmão estava indo. Eu não entendi. Então, queridos, esse é um inchaço que permeia o nosso tempo. Que Deus nos guarde disso. Paulo fala que falava sabedoria entre os sábios, mas entre os simples, não seja arrogante. Não sejamos arrogantes. Jesus se assentava e se fazia de criança com as crianças, de simples com os simples, e podia compartilhar da sua doçura, da sua natureza com qualquer um. Não pague a ninguém mal por mal. Puxa vida, hein? Olha novamente o espírito das bem-aventuranças. Procure fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vós ou de vocês, vivam ou tenham paz com todas as pessoas. Não é normal um cristão ser iracundo, raivoso, dado à inimizade. Tem gente que não fala com o vizinho, não fala com as pessoas na empresa. Não é próprio. Tem gente que não consegue perdoar o outro. E aqui está dizendo que nós devemos expressar a beleza de Cristo e, no que depender de nós, nós vamos até a última instância para não quebrar relacionamentos, vínculos com ninguém. A menos quando você tem que sacrificar princípios, valores e a verdade. Aí você não pode negociar isso. Seja com quem quer que seja. Você não pode, por exemplo, ser um companheiro de um pedófilo, de um imoral. Você não pode trabalhar no lugar que você está sendo induzido a mentir, a se corromper. Você pode até trabalhar ali, desde que você permaneça sendo fiel. E às vezes você vai arrumar inimizade por ser alguém que se veste com a verdade e viva a verdade e a decência. Mas às vezes nós encontramos entre os próprios irmãos gente que quebrou o relacionamento porque não vai com a cara do outro, não gostou do que falou, ou aconteceu alguma coisa. Irmãos, isso é uma vergonha, e isso é uma brecha para o inimigo. Nós devemos, com a graça de Deus, lavar os pés uns dos outros e sermos semelhantes a Jesus. Meus amados, não façam justiça com as suas próprias mãos, não se vinguem.
Mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Paulo é alguém constituído pela palavra do Velho Testamento. Faça o contrário. Agora ele está citando a bem-aventurança de Jesus em Mateus. Se teu inimigo tiver fome, faça o quê? Deixa ele morrer de fome. Bem feito. Não é isso que o Senhor fala. Se teu inimigo tiver fome, faça o quê? Gente, dê de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Está citando uma passagem de Provérbios. Os intérpretes acreditam que aquela pessoa que faz o mal a você e você continua fazendo bem, ele vai cair debaixo da vingança ou da ira do Senhor que ele está mencionando acima. Ou brasa sobre a sua cabeça significa que o Espírito Santo vai convencer e gerar arrependimento a essa pessoa, o poder do Espírito Santo como fogo, por causa da sua atitude cristã de revelar Cristo. Seja o que for, Deus espera que venhamos pregar o Evangelho com as nossas atitudes no tempo da adversidade. Imagine lá na sua escola, aquele professor ou aquele supervisor que está tratando mal a sua filha e o seu filho. O que você vai fazer? Eu não aguento mais aquela mulher. Ou aquela... E até desejar a morte dela? Não é isso que a Bíblia está dizendo para a gente fazer. Para você amar, para você orar, para você servir e para você ensinar os seus filhos a amar essas pessoas que são mais merecedoras do amor do Senhor, de expressar o amor do Senhor nessa hora. Às vezes as pessoas vão ser ganhas se você convidar elas para almoçar na sua casa, se você servir, se você presentear. Não presenteie só aqueles que fazem bem, mas muito mais aqueles que Satanás está usando para destruir, às vezes membros da nossa família ou a nós mesmos, ou o nosso cônjuge. Essas pessoas são carentes de misericórdia. Ajunte brasas vivas pela oração na cabeça dessas pessoas. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal praticando o bem. Se você perceber bem, aparece a palavra mal várias vezes. E significa que, como esse mundo jaz no maligno, nós estamos rodeados de hostilidade, de fúria, de perseguição, de ódio. E as pessoas estão externando isso em suas formas de viver a sua vida na coletividade, na sociedade. Nós vamos lidar com o dia mal, com o mal, sempre, até que o Senhor volte. E nós temos que ser vigilantes, para que nenhum mal possa brotar o nosso coração diante do mal que nós estamos sendo confrontados. Pelo contrário, possamos expressar o bem e vencer o mal praticando o bem. Certa vez um irmão chegou para os conselheiros na China, na época do irmão Mi. Ele tinha uma plantação de arroz e era num morro. E a plantação, o terreno dele primeiro era embaixo e acima ficava do vizinho. E ele gastou dinheiro fazendo com que a água chegasse ali na plantação dele, na cisterna dele. O que acontecia? O vizinho acordava mais cedo, pegava lá e molhava a plantação de si. E quando o cristão ia se dar conta, gastaram a água dele. E ele já estava chateado. Então ele procurou os presbíteros. O que você acha que eu devo fazer? Digamos que está esperando um processo, uma intimação, uma vingança. Compra um Rottweiler, solta uns 3 Rottweiler no seu quintal. Mas se o cara pular ali, azar o dele, né? O que os irmãos aconselharam? Acorde mais cedo, molhe primeiro a plantação dele, de cima. Depois você molha a sua embaixo. Isso não é lógico, isso não é humano, isso não é normal. O cara está roubando a sua água.
mas isso é cristão. E o que aconteceu? O irmão fez isso. Sabe o que aconteceu? O vizinho creu no Evangelho. Não por causa da pregação, mas ele creu por causa da vida. Essa pessoa era a pregação que o vizinho decepcionado precisava. Irmãos, que nós possamos orar. Às vezes você está fazendo um bolo, uma comidinha, um churrasquinho lá na sua casa. O vento está chegando ali do lado do seu vizinho ali. Quem sabe quantos anos você já mora ali? Você já levou um bolinho para o seu vizinho? Você dá bom dia? Ele tem filhos? Você trata os filhos deles como você trata os seus filhos? Ou você simplesmente se comporta como se, digamos, seria uma ameaça para os seus filhos? Nós muitas das vezes perdemos de ganhar almas porque nós temos essa vida como se não tivéssemos o Espírito de Cristo em nós. Nós vivemos a nossa vidinha, muita semelhança do velho homem. Mas esse texto que Paulo está dizendo é um texto que revela a vida cristã no contexto do corpo de Cristo e a vida cristã no contexto da sociedade. Não tem nada aqui para você espiritualizar ou de grande conhecimento. A única coisa que tem aqui é a natureza da vida cristã para ser obedecida e praticada no cotidiano da vida cristã, na vida da igreja e a vida cristã na família e na sociedade. Que Deus continue falando aos nossos corações. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra que está no livro de Romanos, tão clara, tão cristalina. Não nos permita ser aqueles fariseus com vasos rachados, com cera, que enganava a sociedade como se fossem espirituais e, na verdade, eram como sepulcros caiados, adornados por fora e cheiro de carniça por dentro. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a viver a vida cristã expressando Cristo e não procurar a tua vontade no sentido individual, mas a tua vontade em como podemos honrar o Senhor no corpo de Cristo, no reino e na sociedade. Mesmo que sejam decisões em relação à nossa vida particular, mas que o Senhor nos guarde para não ter um impacto negativo no teu reino, na família. Ah, Senhor, nos dê graça para honrar a Ti. Ajuda-nos que a Tua palavra enxertada em nós, a vida do Senhor na Tua palavra, possa nos governar e possamos expressar a graça para obedecer o Evangelho. Oramos em nome de Jesus para a Tua glória. Amém.